É uma honra estar aqui para compartilhar com vocês essa mensagem. Mas antes eu gostaria de orar. Querido Deus, queremos pedir a Ti que neste momento o Senhor venha usar os meus lábios e que tudo que venha a ser falado aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Senhor, traga as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Se ainda não conseguiram entrar, que o Senhor apresse os passos para que elas consigam também participar desses momentos. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, amadas, antes de entrar propriamente no sermão dessa tarde, eu queria fazer uma pergunta para vocês, uma consideração. O que nós estamos buscando nessa semana de oração e nesses momentos de jejum, e principalmente agora nessa vigília? Pelo menos o que eu ouvi da irmã Edilze e o que eu senti no meu coração é que nós estamos buscando poder. Poder de Deus para vencer o pecado, para enfrentar as tribulações, para nos consagrar e para nos livrar dos sofrimentos. O Salmo 107, verso 13, diz que na sua aflição clamaram ao Senhor e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Em sua aflição clamaram ao Senhor e ele os livrou de seus sofrimentos. E nós hoje, nós neste grupo, fazemos isso através da oração. A oração é uma necessidade indispensável na vida de todas as pessoas. É na oração que nós humilhamos o coração diante de Deus, reconhecendo nossa total dependência dele. Na oração, nós podemos nos unir a Davi, que implorou a Deus, está lá no Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A oração abre nossa vida ao poder purificador de Deus. Durante a oração, o Espírito Santo examina nosso coração. E também nós conseguimos ver através da oração pecados escondidos e defeitos em nosso caráter que nos impedem de ser as testemunhas que o Espírito espera que sejamos. Também a oração, ela nos leva a uma relação mais íntima com Jesus. É através da oração que nós conseguimos abrir o nosso coração a Ele. É também na oração que abrimos a nossa mente à guia do Espírito Santo e buscamos sua sabedoria e não a nossa. Faz parte do plano de Deus, isso está escrito lá no Grande Conflito, página 525. Faz parte do plano de Deus conceder-nos em resposta à oração da fé aquilo que ele não outorgaria se não o pedíssemos assim. Ó, irmãs, eu sinto uma alegria imensa de participar desse grupo. O Salmo 133:1 diz: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E a igreja do Novo Testamento, ela estava unida na oração. Assim como nós hoje estamos unidas, e durante todo esse tempo nós temos estado unidas em oração. Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esses primeiros cristãos se uniram em oração para mudar o mundo, e suas orações fizeram a diferença.
Os cristãos da igreja de hoje também devem se unir e buscar a presença de Deus e as bênçãos que ele tem a lhes oferecer através das orações intercessoras. Também, irmãs, podemos ver a importância que há em nós compartilharmos os nossos pedidos e também de interceder umas pelas outras. Em Isaías 65, 24, tem uma promessa que diz assim: antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Numa outra versão, na nova versão transformadora, esse mesmo verso, ele foi traduzido assim: eu os atenderei antes mesmo de clamarem a mim. Enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades, responderei às suas orações. Oh, louvado seja Deus! Que promessa maravilhosa, irmãs! Deus derrama sua vida através de nós para tocar a vida de outros. Quando nós intercedemos por alguém, nós somos os canais pelos quais Deus derrama seu ilimitado poder. Deus, ele honra a nossa intercessão sincera pelos outros. A oração intercessora faz a diferença na vida de quem intercede e de quem recebe a bênção. Deus usa pessoas para alcançar pessoas. Deus usa pessoas para, através de seu poder, abençoar pessoas. Quando compartilhamos nossos pedidos de oração, umas com as outras, neste grupo ou na igreja, nós estamos afirmando que acreditamos no poder da intercessão entre nós, entre os irmãos. E o que acontece quando o povo de Deus ora junto? Segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus os ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Assim, Deus, assim como a oração pública não pode substituir a oração secreta, a oração particular também não é capaz de substituir, o poder de uma igreja que ora. Então, ambas as orações, as duas orações devem andar lado a lado. Quando o povo de Deus se une em oração e clama por poder e por bênçãos, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, se compadece de seu povo e responde às orações sinceras. Existe poder nas orações feitas entre irmãos de fé. Lancemos mão do presente que nos foi dado, o privilégio tanto da oração pessoal quanto em grupo. Sim, irmãs, o céu se move quando o povo de Deus ora. E essa semana, em nome de Jesus, receberemos o poder do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Vocês creem nisso? Eu creio. Eu creio. Eu estou fazendo planos de participar dessa semana. Infelizmente, eu não vou poder fazer o jejum, porque eu estou tomando uma medicação forte e eu não posso ficar sem me alimentar. Mas isso não vai ser empecilho para que eu e você nos rendamos a Deus. Tendo feito essas considerações, eu quero convidar vocês para relembrar uma das mais incríveis histórias de fé do Antigo Testamento. Essa história ela está registrada nos capítulos 3 e 4 do livro de Josué e divide-se em 3 momentos que poderíamos caracterizar assim: o desafio da fé, a marcha da fé
e o testemunho da fé. Essa história é muito relevante para a nossa vida hoje, porque ela tem muito a ver com a história da nossa vida cristã e de nossa caminhada para o céu. O primeiro momento, perdão, é o desafio da fé. E em Josué 3, versos de 1 a 13, ali existe o relato, né, da passagem do Jordão. E eu imagino como um filme, muitas coisas se passaram na mente de Josué naquele momento. Primeiro, ele relembrou a história 40 anos antes, quando ele e os espias foram conferir como era a terra de Canaã. Ele relembrou como foi o momento em que eles relataram a Moisés e aos líderes do povo o que eles tinham visto. Ele relembrava o fato de que todos que demonstraram incredulidade morreram pelo deserto. E daquela geração de incrédulos e murmuradores, apenas ele, Josué, e Calebe restaram de todos os que tinham de 20 anos para cima, porque foi-lhes assegurado o direito de posse, pela fé que demonstraram no poder de Deus. Não podemos deixar de imaginar também o que se passava na imaginação do povo ao pensarem como Josué faria para atravessar o rio. Naquele momento, eles não podiam olhar para soluções humanas. Eles precisavam acreditar na palavra da fé. Isso porque Deus não mandou Josué construir barcos e balsas para mais de 1 milhão de pessoas. E seria humanamente impossível atravessar o rio por conta dos bancos de areia, já que a Bíblia diz que era tempo das cheias. O desafio da fé está descrito em Josué 13, perdão, em Josué 3, verso 13, que diz assim: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. O desafio da fé daquele povo era: coloque os pés nas águas e elas serão cortadas. Humanamente falando, uma impossibilidade. Esse foi, sem dúvida, o maior desafio daquela geração que havia nascido no deserto durante aqueles últimos 40 anos. Duvidar de Deus e não acreditar em sua palavra fez com que toda a geração anterior morresse no deserto e o povo peregrinasse por mais 40 anos. Eles já haviam presenciado vários atos do poder de Deus, mas agora havia chegado a hora de demonstrar se eles confiavam totalmente naquilo que Deus dizia. Sabe, irmãs, existem momentos em nossa vida em que não enxergamos soluções humanas e precisamos, pela fé, acreditar naquilo que Deus diz. Essa história tem muita relação com nossa vida. Temos o direito de duvidar das pessoas, do que elas dizem, das histórias que contam, dos conceitos que elas ensinam. Aliás, alguns aspectos de nossa vida, a dúvida, ela é benéfica. Há um provérbio chinês que diz que a dúvida é a antessala do conhecimento. Por isso, eu acredito que o homem que evita dúvidas, ele nunca terá certezas. Porém, no âmbito de quem é Deus, de sua capacidade de realizar, operar milagres e maravilhas, o quadro muda totalmente. A história está repleta
repleta de evidências do poder de Deus. Portanto, não duvidar das palavras do Senhor é uma escolha que eu preciso fazer todos os dias. Quando olhamos para os nossos problemas, nós não conseguimos ver como iremos vencê-los. Mas quando olhamos para Deus, tudo muda de figura. Precisamos ter fé. Fé que seremos curadas. Fé que nossos filhos serão salvos, serão libertos. Fé de que nós seremos salvos, porque olhamos para o Deus que tudo pode. A irmã Edilze, ela sempre coloca assim, faz algumas observações com relação ao termo possa, se referindo a Deus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos proteger. Isso, infelizmente, é um vício de linguagem que nós aprendemos no decorrer da nossa vida cristã de oração. Mas realmente ela limita Deus, porque Deus pode tudo. Deus pode tudo. Então, seria bom que nós corrigíssemos essa falha nossa, né, de orarmos usando essa expressão ao se referirmos a Deus. Mas eu queria deixar com vocês aqui duas reflexões, duas declarações. Uma está no livro O Grande Conflito, página 440 e 441, em que a escritora Ellen White, ela escreveu o seguinte: a desconfiança em Deus é produto natural do coração não renovado, que está em inimizade com Deus. A fé, porém, é inspirada pelo Espírito Santo e unicamente florescerá à medida que for acalentada. Ninguém se pode tornar forte na fé sem esforço decidido. A incredulidade é fortalecida ao ser incentivada. E se os homens, em vez de se ocuparem com as provas que Deus deu a fim de sustentar sua fé, se permitirem discutir e especular, verão que suas dúvidas se tornam constantemente mais acentuadas. Ou seja, precisamos cada dia buscar mais e mais inspiração do Espírito Santo de Deus para fortalecer a nossa fé. E a segunda declaração diz assim: os que querem duvidar têm suficiente oportunidade para isso. Deus dá aos espíritos sinceros suficientes evidências para crer. O que, porém, voltar os olhos da força dessas provas somente porque deparou algumas coisas que sua inteligência finita não compreende, será abandonado à atmosfera fria, gelada da incredulidade e da dúvida, vindo a experimentar o naufrágio da fé. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 672. Não devemos nos deter na dúvida, porque dúvidas sempre irão existir, mas nós devemos experimentar, compreender que Deus é o suficiente para nós. Fazer as pessoas naufragarem sua fé é uma das especialidades de Satanás. Fiquemos espertas, irmãs, porque nestes últimos dias da história, ele intensificará seus esforços. Existe algo muito importante que Josué faz antes de encararem aquele tremendo desafio. Antes dele colocar o pé na água, antes deles atravessarem um rio, Josué fez algo muito importante.
E lá em Josué 3, no verso 5, ele diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Glória a Deus. Não poderia haver nenhum coração com desconfiança no meio do povo. Não pode haver no nosso coração desconfiança no poder de Deus para agir na nossa vida. Não poderia haver nenhum coração em inimizade contra Deus no meio do povo. Antes de eles experimentarem a manifestação grandiosa do poder de Deus, alguma coisa precisava acontecer neles. Josué sabia que os grandes e maravilhosos atos de manifestação do poder de Deus não aconteceriam sem que a nação estivesse preparada para vivenciá-los. Deus também quer fazer algo tremendo na nossa vida, mas nós precisamos estar preparadas para receber. E nós estamos buscando isso nesta vigília e nesta semana de oração. Antes de o Rio Jordão se abrir, eles teriam que abrir completamente seu coração para Deus, acreditar no poder de Deus e reconciliar-se com Deus. Só dessa maneira a fé se fortaleceria dentro deles. E é somente dessa maneira que a nossa fé se fortalecerá dentro de nós. A Bíblia, ela não nos relata que atitudes foram mudadas, que hábitos foram abandonados, até porque em um dia não seria possível detectar mudanças radicais no meio do povo. Mas de uma coisa podemos ter certeza: propósitos novos e um novo concerto foram estabelecidos naquele momento entre Deus e o seu povo. Houve arrependimento, confissão e abandono de pecados. Essa é a condição básica, essa é a condição básica para que Deus manifeste seu grande poder em nossa vida. Arrependimento, confissão e abandono de pecados. Infelizmente, amadas, muitos querem a bênção, mas não querem mudança de vida. Querem os milagres, mas não o desejo de reorganizar seus objetivos espirituais. Querem ver a grande manifestação do poder de Deus em sua vida, mas não querem viver uma vida de santificação. Como é que Deus pode agir e se manifestar se não estamos preparados para vivenciar esses milagres? Precisamos refletir sobre isso. Uma vida santificada é a melhor maneira de demonstrarmos a soberania de Deus e recebermos seus milagres em nossa vida. Sempre que estamos vivendo essa experiência de santificação, temos uma fé mais forte, que nos dá uma clara percepção de que Deus age no momento certo e de que Ele não realiza milagres por atacado, nem para satisfazer nossos desejos egoísticos. Deus, ele tem um propósito quando ele realiza um milagre na nossa vida. O segundo momento nesse relato, né, é a marcha da fé. Em Josué 3, versos 15 a 17, diz assim: após um momento, né, em Josué 3, 15 e 17, estava escrito assim, ó, era a estação da colheita. Mas antes eu queria fazer uma reflexão aqui.
Após esses momentos que o povo voltou para Deus, se consagrou, momento de renovação, o povo agora estava organizado para a grande jornada da fé, que é o que está lá em Josué 3, 15 e 17. E diz assim, olha, era a estação da colheita, e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adam, nos arredores de Saretã. E a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então, todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo o Israel estivesse atravessado o Jordão em terra seca. Esse milagre aconteceu em resposta à fé de Josué e do povo. Alguém escreveu: é impossível ficar parado na vida cristã. É impossível. Ou avançamos pela fé, ou regredimos em incredulidade. A nossa vida cristã não é uma experiência estática, irmãs. A vida cristã é uma experiência de fé. Em Fundamentos da Educação Cristã, página 341 e 342, diz assim: viver pela fé significa pôr de lado os sentimentos e os desejos egoístas, andar humildemente com o Senhor, apoderar-se de suas promessas e aplicá-las a todas as ocasiões, crendo que Deus executará seus planos e propósitos em nosso coração e vida. Amém. Amém. Precisamos crer que os propósitos de Deus, seus planos para nós, serão executados de acordo com a vontade dele. Todas nós, temos um rio Jordão para atravessar. E a menos que, como Josué, exerçamos nossa fé e confiança nas promessas de Deus, não colocaremos nossos pés na terra prometida e não tomaremos posse da nossa herança. Precisamos dar um passo de fé. Precisamos molhar os pés. Se não molharmos nossos pés, é pouco provável que tenhamos grandes progressos em nossa vida e serviço para Cristo. Amém. O terceiro momento é o testemunho da fé. Porém, Deus queria que seu povo fosse o mais poderoso alto-falante dessas manifestações. Então, ele dá uma ordem. Josué 4, verso 2 e 3. Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os pés dos sacerdotes, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar a noite. Por que Deus pediu isso? Havia no acampamento, por acaso, algum colecionador de pedras? A resposta está nos versos 6 e 7. Para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direi
que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras para sempre, estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. E com essas pedras foi erguida uma coluna em Gilgal. E essa coluna em Gilgal deveria ser um memorial para que todas as pessoas conhecessem que a mão do Senhor é forte. Os memoriais que Deus tem nos dias de hoje somos nós, irmãos? São os seus fiéis. Somos nós que estamos separando tempo para orar, para jejuar, para interceder. No dia do meu aniversário, algumas semanas atrás, como de costume, eu postei uma oração no meu status do WhatsApp. Em alguns grupos eu também posto e envio uma lista de transmissão para algumas amigas. E às vezes eu falava assim com Deus: Senhor, será que eu já não estou incomodando as pessoas enviando essas orações? E, para minha alegria e satisfação, naquele dia eu tinha orado a Deus e pedi para Deus falar comigo de alguma forma. Queria ouvir um mimo, ganhar um presente de Deus. E, irmãs, uma amiga, ela foi minha diretora quando nós trabalhamos juntas, e ela me mandou uma mensagem chorando. E ela dizia assim: Alice, é incrível como Deus te usa ao enviar essas orações para mim. Ele fala comigo através dela de uma maneira que você não tem ideia. Sabe, irmãs, eu senti uma alegria tão grande. Foi o melhor presente de aniversário que eu poderia ter recebido. Nós somos os remanescentes dos últimos dias. Talvez você pense que você precisa pregar, cantar, ser uma excelente oradora. Não, irmãs. Um simples envio de uma oração. Talvez você ligar para alguém e fazer uma oração, interceder por um doente. Deus quer nos usar para sermos os seus memoriais, sermos os sinais que Ele quer deixar para o povo, para as pessoas que estão aí. Deus, irmãs, não nos salvou para sermos transformadas em monumentos para exibição. Nós fomos salvas para sermos monumentos de fé. E quando nos tornamos monumentos de fé? Nós nos tornamos monumentos de fé quando, mesmo com prejuízo, nós não nos ajoelhamos diante dos Baais deste mundo. Às vezes nós precisamos abandonar projetos, carreiras, para não nos curvarmos aos deuses deste mundo. Nós nos tornamos monumentos de fé quando, mesmo sob ameaça, não renunciamos aos nossos princípios espirituais. Mesmo sob pressão, não desistimos dos nossos valores éticos e morais. Quando, mesmo discriminados, permanecemos ao lado da palavra do Senhor. E para concluir, eu queria falar com vocês o seguinte: a experiência de Josué à frente do povo de Israel, às portas da entrada da terra de Canaã, é uma inspiração para nós que estamos vivendo às portas da Canaã celestial. Todas nós temos um rio Jordão para atravessar. E a menos que, como Josué, exerçamos nossa fé e confiança nas promessas de Deus, não colocaremos nossos pés na terra prometida e não tomaremos posse de nossa herança.
a extraordinária maneira de Deus agir na vida da nação de Israel no passado, nos dá a confiança na ação de Deus sobre nós, sobre sua igreja, nos últimos dias da história deste mundo. A experiência de Josué com Deus precisa ser mais bem compreendida por nós nesses últimos dias da história deste mundo. Deus nos dará as promessas que Ele sempre colocou na sua palavra. Ele nos devolverá os nossos filhos, irmãs, que estão longe, eles voltarão. E, por fim, em Obreiros Evangélicos, na página 262 e 263, diz assim, preste muita atenção nesse texto, irmãs. Se você não entendeu nada que eu falei antes, preste atenção neste texto. Jesus não nos chama a segui-lo para depois nos abandonar. Se nós consagrarmos a nossa vida a seu serviço, nunca seremos colocados numa situação para a qual o Senhor não haja tomado providências. Seja qual for nossa situação, temos um guia para dirigir o caminho. Sejam quais forem as perplexidades, temos um infalível conselheiro. Qualquer que seja a dor, a privação ou a solidão, temos um amigo que sente conosco. Se em nossa ignorância damos passos errados, Cristo não nos deixa. Ele não nos deixa sozinho. Amém. Que Deus seja louvado, irmãs. Que esta palavra fique gravada no seu coração. Que mesmo em meio às provas, às lutas que tanto nos abate neste mundo, não permita que nada nem ninguém separe você do amor de Deus. Vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Eu não tenho como lhe agradecer, porque antes de eu falar essas palavras para essas irmãs hoje aqui, essa palavra foi para mim, para os momentos que eu estou vivendo. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem uma obra para fazer na minha vida e na vida de cada uma dessas irmãs que estão aqui hoje. Senhor, transforma o nosso ser, muda o nosso caráter, salva os nossos filhos, salva a nossa família e nos leva, Senhor, para bem junto de Ti. Queremos estar contigo quando voltares nas nuvens do céu. Sara o nosso coração e salva-nos, Senhor. Por amor de Jesus, derrama nesta vigília o Teu Santo Espírito, que possamos ouvir testemunhos fervorosos do Teu agir na nossa vida. Te entregamos esta mensagem, te entregamos cada mãezinha em Tuas mãos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigada, amadas, por este privilégio.